Oi lá, oi, 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 oi. Gente, aproveitando já o embalo aqui, né? Gravei agorinha, ajudando vocês na tarefa de matemática. Então, vamos para o livro de português, tarefa de português. Eu vou deixar um videozinho pronto aqui para orientar vocês também, tá bom? Então, nós vamos para a página 94. Coloca aí na página 94, que aí eu vou te explicar como é que é para fazer a tarefa, ok? Achou a página 94? Pronto, eu encontrei aqui. Então, gente, a tarefa é a seguinte: a gente vai falar sobre o grau das palavras. Como assim o grau das palavras? Grau, gente, o grau, desculpa aí pelo balançado. O grau é algo que pode diminuir ou pode aumentar ou pode diminuir, né? É o grau. O grau pode aumentar ou pode diminuir. O grau do óculos, o grau da temperatura, né? Pode sempre aumentar ou diminuir. E as palavras também. As palavras também têm os seus aumentativos e os seus diminutivos. E aí, como é que a gente consegue perceber se a palavra está no aumentativo, se está no diminutivo, e qual o significado que o interlocutor, aquela pessoa que está falando, que está escrevendo aquela mensagem, enfim, quer passar com esse aumentativo ou esse diminutivo da palavra. Então, vamos lá para a página 94. Grau das palavras, atividade oral e escrita. Vamos estudar, primeira questão, vamos estudar o grau com a palavra lagarto, lagarto. Eu sempre falo largarto. Não existe largarto. É o que? É uma coisa que você vai largar? Não, é lagarto. Tá certo? Mas vamos lá. Letra A. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de que se trata de um lagarto muito grande? Se é um lagarto muito grande, gente, a gente fala como? Largar, né? É só pensar, se for um copo grande é um copão, um copo pequeno é um copinho, né? Então vamos lá? Já dei a dica aí. Letra B. E se fosse um lagarto muito pequeno? Seria um lagar, né? Coloca aí. Essas variações de forma normal das palavras indicam os graus aumentativo ou diminutivo, que apontam a variação do tamanho das coisas. Assim, há três formas de indicar o tamanho. Observe. Então, tem aqui diversos lagartos, né? Três lagartos diferentes aí. E aí, o primeiro do meio é um lagarto num tamanho normal, né? Num tamanho comum. E aí, a forma normal, a forma comum de falar sobre esse lagarto é lagarto. Mas tem também o lagartão, que é o aumentativo, que é aquele lagarto grandão que parece já um jacaré, né? É a mesma coisa, tipo, você vê um lagartão desse aqui, aí você faz, menino, vem ver o lagarto aqui. Aí quando a pessoa vê, fala, vixe, Maria, isso não é um lagarto, não, isso é um lagartão, né? Pronto, então lagartão, aquele grandão. E do lado esquerdo, nós temos lagartinho, petitinho, pequenininho, é o diminutivo, tá certo? Aí, segunda questão. Escreva nos quadros abaixo o diminutivo e o aumentativo dos substantivos indicados. Então, você já fez aí sua correção dos lagartos da primeira questão, né? Já tem aí a resposta. Vamos para a letra B. Na letra B, tem os substantivos aqui no meio, né? Que são os substantivos que dão nome às coisas. Então, elefante dá nome àquele animal que tem a tromba, o rato dá nome àquele outro animal, né? Que é um roedor pequenininho. E orelha, que dá nome aqui a essa parte do nosso corpo, né? Que é por onde a qual a gente entra o som e a gente escuta, né? Pela qual a gente escuta. Então, tem esses substantivos aí. E como é que a gente coloca esses substantivos no aumentativo? Como é que a gente coloca eles no diminutivo? Você acabou de ver o exemplo com largato, então faz agora esse aqui, que depois vai ter o vídeo corrigindo, ok? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Faz aí e depois verifica no vídeo se você fez certinho, ok? Agora nós vamos para a página 95, 96 e 97. Você vai ver, gente, que tem o que aqui? Uma tirinha, uma charge? Não, tem uma história em quadrinhos, né? Porque uma tirinha tem lá uns 2, 3 quadrinhos, né? Uma charge é um quadrinho só, no máximo 2, mas é 2 compondo uma charge, compondo um quadrinho maior, tá entendendo?
E aqui uma história em quadrinhos, porque tem toda uma história escrita em quadrinhos, com as falas em balões, então é uma história em quadrinhos. Então, gente, essa história em quadrinhos, eu quero que você não só leia ela, porque na terceira questão diz assim, leia os quadrinhos com atenção ao uso do diminutivo e do aumentativo. Eu quero que você me mande um áudio. Então, coloca aí na terceira questão, puxa ali um lapisinho, puxa uma setinha, coloca aqui, ó, mandar um áudio para a professora lendo essa história. Então, você pode ler primeiro aí na sua casinha, tranquilinha, ler junto comigo aqui, que eu vou ler com você. E depois me manda um áudio lendo. Porque eu quero ver como é que você está lendo, como é que você está conseguindo ler, como é que está a tua fluência na leitura, tá certo? E como foi que você interpretou essa história. Porque tem várias formas de ler, né? Eu vou ler de um jeito aqui. Você pode ler do mesmo jeito que eu, ou pode mandar uma leitura, o seu jeito próprio de ler. O teu jeito de ler. Ah, eu gosto de ler assim, eu faço uma voz assim, eu faço uma voz assada. Quando tem uma interrogação, eu dou essa entonação para poder mostrar a interrogação. Quando tem 3 pontinhos, né, tem as reticências, eu dou essa entonação para mostrar que tem uma reticências. Então, mostra para mim como é que está sendo a tua leitura, tá bom? Agora eu vou fazer a leitura aqui com você, e aí, se você quiser, você já pode ir ensaiando. Vamos lá? Julieta em Criançona. Gracinha da mamãe. Com quem você está falando com essa voz tão fininha, Janaína? Com minha coelhinha Bulula. Ela não é fofa? Linda! Dá um cheirinho nela, Juju. Faz cosquinhas. Opa, lá vem a Shirley. Ô, Jana, você já está bem grandinha para essas coisas. Coisas? Que coisas? Bonequinhos de pelúcia, amor. Mas qual é a parada, meninas? É que eu estava explicando para a Janaína que tem idade para tudo. A fase das pelúcias já passou. Apoiada, companheira? Em casa. Oi, mami. Chegou na hora. Quer assistir a um filme comigo? Agora não, mamusca. Agora não, mamusca. Vou para o meu quarto e não estou para ninguém. Para ninguém, tá bom? Criançona. Gracinha da mamãe. Fim da história. Então, vamos às questões sobre sobre essa história em quadrinhos. Tá vendo como a tarefa tá fluindo bem rápido? Já estamos na 98, gente. Você já praticamente já terminou a tarefa de português. Então, não foi nada hoje de tarefa de português. Dá para fazer a tarefa de ciências também, tá? Você não copiou nada no caderno. Então, depois que terminar de português, já, ó, mete bronca na tua pesquisa de ciências, por favor, ok? Vamos lá para as questões. Letra A. O que provoca humor nessa história? Converse com seus colegas. Então, aqui, gente, você não vai escrever nada. Você vai mandar um áudio lá no grupo dizendo se você achou essa história engraçada para começo de conversa e o que foi que você achou engraçado nessa história. Se você também não achou que teve humor nessa história, então coloca lá. Eu não achei graça nenhuma nessa história. Se você achou, diz pra gente onde foi, qual foi o momento que você achou engraçado na história, tá certo? Onde foi que você viu humor ali na história. Combinado? Então, a letra A da página 98 não é para escrever nada no livro, nem para caderno nenhum para escrever nada. Eu preciso da tua participação. Manda um áudio lá no grupo. Se você não está conseguindo mandar áudio no grupo agora, tudo bem, eu compreendo, né? Mas, quando possível, vamos procurar interagir com o grupo sempre que possível, porque juntos, interagindo, a gente aprende melhor e o nosso cérebro entende melhor o assunto. Combinado? Vamos para a letra B. Escreva o número correspondente ao que indicam os diminutivos nas falas. Então, teve alguns diminutivos e alguns aumentativos lá nessa história em quadrinhos, né? Teve algumas palavras. A gente usa o diminutivo e o aumentativo o tempo inteiro nos nossos diálogos. Mas quais as intenções com que esses diminutivos foram utilizados na historinha que a gente acabou de ler? Aí tem 3 opções, 3 tipos de interpretações, de intenções diferentes com as quais se podem utilizar o diminutivo. A primeira pode-se utilizar o diminutivo para falar sobre o tamanho ou intensidade de algo. Por exemplo, um copo pequenininho, estou falando do tamanho do copo, né? Pode-se falar, ou então doeu só um pouquinho, tá? A intensidade da dor.
Na segunda questão, na segunda interpretação, na segunda intencionalidade com que pode ser utilizado o diminutivo. Pode se utilizar como forma de carinho, de ternura. Tipo, quando eu digo assim que, ai, eu uma forma de carinho, é tipo, ai, que fofinha, ai, que fofinho ele, não sei o que, é uma forma de carinho também, né? Uma forma com que você pode utilizar aí o diminutivo para expressar carinho ou ternura. E também pode ser utilizado com uma crítica, como uma crítica ou uma ironia, que aí é a terceira opção, né? Foi utilizado o diminutivo como uma crítica ou uma ironia, tipo, deixa eu ver como é que eu poderia usar como uma crítica. Pensando aqui, eu poderia utilizar, tipo, ai, você. Crítica, crítica, crítica. E aí, gente, não tá me vindo nenhuma ideia agora na cabeça aqui de como a gente pode usar um diminutivo para fazer uma crítica. Mas o nome já diz, é quando você quer diminuir alguém, tá? Quando você quer diminuir algo, a importância de algo, ou a importância de alguém, aí você pode utilizar um diminutivo para menosprezar ou para fazer uma ironia sobre alguma coisa, tá? Por exemplo, eu pensei numa ironia aqui. Por exemplo, alguém fez uma comidinha e aí eu vou comer e aí eu tô achando que a comida na verdade tá ruim. Aí eu digo assim, alguma coisa tipo, tá tão gostosinha essa comida, viu? Eu tô usando um diminutivo para ironizar que a comida não tá gostosa, né? E aí eu tô utilizando um diminutivo para ironizar com isso, tá certo? Então vamos lá. Aí nessa questão B, tem alguns trechos de lá da história em quadrinho e tem os passinhos, quadradinho para você dizer. Se nesse trecho o diminutivo empregado foi empregado com a intenção de demonstrar tamanho, intensidade, foi empregado com a intenção de expressar carinho, ternura, ou foi empregado com a intenção de criticar ou ironizar. E aí? E aí tem esses trechos, ó. No primeiro tem gracinha da mamãe, no segundo trecho tem cominha, coelhinha, belula, no terceiro tem dá um cheirinho nela, e no quarto trecho tem você já está bem grandinha para essas coisas. E aí, os diminutivos empregados, gracinha, coelhinha, cheirinho, grandinha, eles foram empregados correspondendo a que intenção, a qual dessas opções aí? Para expressar tamanho, intensidade, carinho, ternura, crítica, ironia, e aí? E aí você pode preencher o quadrinho. Uma dica: uma expressão pode ter mais de um sentido, mais de um significado. E aí você pode ver algum quadrinho que você diz, poxa, mas parece tanto que está expressando isso quanto aquilo. Mas pode ser que esteja expressando as duas coisas, tá certo? Letra C. Releia o último quadrinho da história Criançona. Então, o último quadrinho, vamos lá. Releia o último quadrinho da história, Criançona. Aí você vai ler aqui o último quadrinho. Criançona. Gracinha da mamãe. Já reli. Em que grau está a palavra criançona? E aí, tá no aumentativo ou tá no diminutivo? Coloca aí a tua resposta. E agora, marque as alternativas que podem indicar a intenção da mãe ao falar de Julieta. E aí, qual a intenção que a mãe teve ao empregar a palavra nesse grau aí, né? Ela quis expressar carinho, desprezo, ternura, crítica. E aí? Marca o quadrinho que você considera e depois você corrige no vídeo, ok? E vamos para a quarta. Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Julieta e Janaína. Releia e responda. Letra A. Que linguagem é essa? Quando Shirley chegou, vê aí, ó, quando ela diz assim, tá chegando a Shirley, né? Aí Shirley chega, tá aqui na página 96, gente. Shirley, o que foi que ela falou? Assim que ela chegou no grupo, o que foi que ela falou? Isso aí que ela falou é o quê? É que jeito de falar? A gente chama isso de o quê? Quando a pessoa chega falando dessa maneira. A gente diz que ela usou uma. Coloca aí. Então, que linguagem foi essa que Shirley usou para falar com as colegas? Ok? Letra B. O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nessa história? Então, o que o jeito de falar de uma pessoa revela sobre ela?
tá certo? E o que o jeito de Shirley falar ao chegar assim na historinha, né, falando já desse jeito, pode falar sobre ela, pode informar, revelar sobre a personagem Shirley. Então, coloca aqui e depois corrige no vídeo, tá certo? Porque essas respostas são pessoais, mas também tem assim essa resposta é uma resposta pessoal, mas tem um certo limite de interpretação. Quando você extrapola esse limite, eu achei que ela quis dizer que era. Aí já passou demais. Por exemplo, se eu chegasse assim e dissesse, eu achei que esse jeito de falar de Shirley mostra que ela gosta muito de viajar e de chocolate. Aí ultrapassou demais, né? Você interpretou fora do limite já do que dá para entender, do que dá para inferir apenas com a leitura desse quadrinho, tá certo? Então, esse jeito de falar de Shirley, ele fala um pouco, ele indica um pouco sobre a personalidade, sobre o jeito que essa personagem expressa aí no quadrinho. E você pode falar sobre isso e é uma resposta pessoal. O que é que você acha que sinaliza, que revela sobre Shirley esse jeito de falar dela? Mas tem um limite de interpretação, tá certo? Então, faz a tua interpretação e depois olha o vídeo para corrigir. Combinado? E caso depois de olhar o vídeo você descubra que você não tinha entendido essa questão, fala lá no grupo. Diz assim, minha gente, quando eu li essa questão, a letra A e B, eu não entendi nada. Eu pensei que eu tinha entendido, mas quando eu vi o vídeo da correção, eu percebi que eu tinha me confundido. Aí você diz o que foi que você tinha entendido, tá certo? Mesmo que você, mas eu não tinha entendido, tia, eu tinha pensado. Sempre que a gente pensa que não entendeu, a gente, na verdade, interpretou alguma coisa, só que diferente do que era para ter interpretado. Então, diz lá como foi que você interpretou e depois da correção, o que foi que você entendeu? Depois que foi explicado na correção, eu entendi que, na verdade, estava perguntando isso, isso e isso. Tá bom? Aí fala lá, por favor. E quinta questão. O que você achou da atitude da Julieta na história Criançona? E aí, o que é que você achou? Da Julieta, que é a protagonista, tá bom? Algumas palavras podem variar. Aí, essa parte aqui do que você achou, você ou vai escrever no teu caderno, se você encontrar, no teu livro, se você encontrar espaço para colocar, tá certo? Da tua opinião. E caso não consiga, não tem espaço, você queira escrever mais a respeito e não tem espaço aqui no livro, bota lá no caderno de português, né? Quinta questão da página 98, escreve e depois tira a foto e me manda, ok? Lembrem-se sempre de tirar foto depois de concluir a tarefa e mandar a foto. E, se possível, deixar uma selfie lá no grupo, mostrando que você fez a tarefa, combinado? Então, olha, algumas palavras podem variar para indicar os graus aumentativos ou diminutivos em relação ao seu tamanho normal. Também podem variar para expressar uma linguagem mais afetiva. O sentido dessas palavras dependerá da intenção de quem fala e do contexto, né? Eu posso, por exemplo, chamar uma pessoa de bobão e, na verdade, não estar criticando ou menosprezando, ou ironizando com essa pessoa. Eu posso estar falando de uma forma carinhosa, dizendo, tu é muito bobão, vicioso, te adoro, não sei o quê. Então, pode ser uma forma carinhosa de dizer, né? Eu estou usando um aumentativo e estou usando de uma forma carinhosa, né? E eu posso dizer bobinho também, e tá no diminutivo, e tá falando de forma falando com ternura, falando com carinho. Então, o aumentativo e o diminutivo, eles podem utilizar para falar sobre o tamanho de algo, para fazer uma crítica ou uma ironia, ou para expressar afetividade, para expressar ternura, carinho, ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem esse assunto do aumentativo e do diminutivo, tá bom? E que agora dediquem-se, depois de fazer essa tarefinha de corrigir com o vídeo da correção, que está na descrição, tudo direitinho, vocês se dediquem à pesquisa de ciências, tá bom? Para a gente poder avançar mais nos assuntos aí, nas tarefas, nesse próximo mês de outubro, que agora a gente está na reta final. É outubro, novembro, pimba, férias, ok? E tem provas, tem bastante provas em novembro. Então, vamos nos dedicar, tá bom, pessoal? Então, é isso. Por hoje é só. Cheiro e espero ter te ajudado. Deixa o comentário, curtir ou descurtir aí para me orientar, tá bom? Beijão.